Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que pode parecer uma coisa muito simples, mas que muitos alunos ainda têm dificuldade, que é a questão da contagem dos séculos. Eu fiz um vídeo de revisão sobre a divisão da história em períodos, então Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E aí, em sala de aula, eu estava fazendo essa revisão com os meus alunos, quando eu percebi que essa questão da contagem dos séculos, ela ainda gera um pouco de dúvidas. Então, eu resolvi trazer hoje um vídeo explicando como a gente faz essa contagem de séculos. Porque assim como a história é dividida em períodos, ela é dividida em séculos. E isso é importante no estudo da história, para que a gente saiba se localizar no tempo e no espaço. Então, vamos conferir como essa divisão é feita? Bom, gente, então vamos lembrar que a história é dividida em períodos, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, para facilitar os nossos estudos. E lembra que eu falei para vocês que essa divisão foi feita por historiadores. Só que os historiadores também fizeram uma outra divisão, que é a divisão da história em séculos. Então, antes de lembrar daquelas continhas para a gente descobrir em qual ano está qual século, vamos entender por que essa divisão é feita. Então, a divisão de história em séculos, ela é feita porque os historiadores, eles precisam trabalhar com um período de tempo muito mais longo do que nós usamos no nosso dia a dia. Então, nós contamos o nosso dia a dia em dias, semanas, meses e anos. Só que isso não é suficiente para os historiadores, porque eles precisam usar uma contagem maior, como séculos e milênios, porque a história da humanidade tem mais de 5.000 anos. Então, a relação do tempo do historiador é diferente da nossa relação, no nosso dia a dia. Então, por isso, essa questão de usar séculos e milênios. Lembrando que um século tem 100 anos e um milênio tem 1.000 anos. Além disso, é importante a gente lembrar que nessa contagem de séculos, os historiadores utilizam algarismos romanos, como V, X, XV, para representar, por exemplo, os séculos 5, 10 e 15. Eles não usam algarismos arábicos. Portanto, o século 21 ele é representado como X, X e Y. Essa questão dos algarismos, vocês aprenderam nas aulas de matemática, lá atrás ainda no ensino fundamental 1, no 6º ano, a questão da origem dos algarismos romanos, algarismos arábicos. Não vou falar disso agora, senão o vídeo vai acabar ficando muito grande. Então, nosso projeto aqui é falar sobre o porquê dessa divisão da história em séculos e por que os historiadores fizeram assim. Aí a questão que eu percebi que muitos alunos ainda têm dúvidas. Como que a gente faz essa contagem? Então, assim, professora, eu esqueci como faz essa contagem. Se eu falar para você século 17, você sabe em que ano o século 17 começou e em que ano ele terminou? Ou, se eu falar assim, o ano de 1485 pertence a qual século? Ou o ano de 200 a.C. pertence a qual século? Então, eu resolvi retomar essa questão justamente para tirar as dúvidas dos alunos de como fazer essa contagem. Então, vamos relembrar. Continha simples. Se a data que estiver sendo examinada terminar com 2 zeros, o século, então, corresponde aos primeiros algarismos que estiver à esquerda desse número. Então, terminou em 2 zeros, tira os 2 zeros, o número ou os números que sobram ali é o século ao qual o ano pertence. Então, eu deixei alguns exemplos aqui para vocês. O ano 300 a.C., ele termina em 2 zeros, tira o 0, sobrou 3. Então, ele corresponde ao século 3 a.C. Mesma coisa, ano 300 depois de Cristo, tira o 0, sobrou o número 3, século 3 depois de Cristo. O ano 1700, tira os 2 zeros, 17. O ano 200 a.C.,
tirou 2 zeros, 2. O ano 2000, tira os 2 zeros, cuidado, não 3, hein? Tira os 2 zeros, sobra o número 20, então século 20 depois de Cristo. Fiquem atentos quando o ano tiver 3 zeros, como por exemplo aqui o ano 2000. Você não vai tirar os 3 zeros. Se você tirar os 3 zeros, aí o ano 2000 será do século 2. Ele não é do século 2, ele é do século 20. Então, cuidado. Mesmo que a data tiver 3 zeros, você vai tirar os 2 últimos. E aí os 2 algarismos que sobram, o 2 e o 0, correspondem ao século 20. Mas quando termina em 2 zeros, né, é mais fácil. Só se atentem para esse detalhe. É aqui que muita gente se atrapalha. E quando não termina em 2 zeros, como que a gente faz? Quando não termina em 2 zeros, qualquer que seja o número, você elimina a unidade e a dezena que compõem esse número e soma aos algarismos restantes o número 1. Então, por exemplo, ano 301 a.C., eu tiro os 2 últimos algarismos, sobra 3, e aí 3 mais 1, 4. Ano 1780 depois de Cristo. Percebam que eu coloquei aqui no exemplo um número que termina com 1 zero. Só para vocês, né? Então fiquem atentos também. Se terminar em 1 zero só, ele entra nesta continha e não naquela continha que eu falei antes dos 2 zeros. Então, ano de 1780, eu tiro o 8 e o 0 e ao 17 somo mais 1, que dá 18. E o ano que nós estamos agora, 2022, tiro os números 2, 20, que sobrou, 20 mais 1, 21. Então, tomem cuidado, porque vocês tendem a confundir quando termina em 1, 2 ou 3 zeros. Terminou em 2 zeros é a continha que eu mostrei antes. Terminou em 1 zero só, é essa continha que eu mostrei para vocês agora, ok? Então, atenção a isso. É só ler com calma, com atenção. Essa continha é muito simples de ser feita. Tomem cuidado que os algarismos que têm que ser eliminados são os últimos e não os primeiros. Quer ver? Vou dar um exemplo. Ano 1780. Aí você se confunde e tira os 2 primeiros números, aí vai ficar 80 mais 1, século 81. Então, assim, nós estamos no século 21. Então, também cuidado com isso, tá? Então, leia com atenção para fazer direitinho a separação dos números e aí dá certinho a conta. Mas por que essa contagem é assim? Por que ocorre dessa maneira? A questão é a seguinte, ocorre dessa maneira porque nós não contamos o ano 0 no nosso calendário. O nosso calendário inicia a datação do tempo a partir do ano 1. Então, o século 1 depois de Cristo, ele só se completou no ano 100 e não no ano 99 depois de Cristo. Então, nós começamos a contar sempre a partir do ano 1. O século 20, por exemplo, ele se encerrou no dia 31 de dezembro de 2000 e não em 31 de dezembro de 1999. Então, lembrem-se disso. Então, nós não temos ano 0, nós não contamos a partir do ano 0. Nós contamos a partir do ano 1. E por isso que acaba, né, muita gente se confundindo, principalmente assim. Ah, mas 2000 é século XIX, é século XX, começa quando, termina quando? Então, atenção a isso, tá? Os slides anteriores que eu mostrei, né, essa contagem, eles são bem legais para vocês gravarem essa questão. Se você precisar, para o vídeo, printa a tela, deixa num lugarzinho ali que você precisa, para você sempre consultar e não se confundir com essa questão. E só para finalizar essa questão de séculos, vocês viram aí que eu coloquei nos exemplos antes de Cristo e depois de Cristo. Então, as siglas AC e DC significam, respectivamente, antes de Cristo e depois de Cristo. E por que nós usamos essa contagem? Porque o calendário que nós utilizamos, que é o calendário cristão, ele tem como divisão o ano de nascimento de Jesus Cristo. Então, né, antes do nascimento de Cristo, AC, depois do nascimento de Cristo, DC. E ocorre uma outra coisa também. Normalmente, quando a gente está falando de anos depois de Cristo, a gente não usa essa sigla.
Antes de Cristo, a gente sempre usa para poder diferenciar, mas quando não tiver, então, por exemplo, 1789, 1458, 800, 2022, 2021, 1500, se não tem nada, se não tem nenhuma indicação, nenhuma letrinha, é porque é depois de Cristo. Então, sempre quando for antes de Cristo, a sigla costuma aparecer justamente para diferenciar, né? E a gente acabar não se confundindo. Porque, por exemplo, você poderia colocar assim, ano 1000, e aí simplesmente deixar. Então, subentende-se que quando você coloca ano 1000, é 1000 depois de Cristo. Se você quiser se referir ao ano 1000 antes de Cristo, aí você precisa colocar a sigla C, A minúsculo, C maiúsculo, né, porque se refere a Cristo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha ajudado a esclarecer suas dúvidas. Caso você ainda tenha dúvidas sobre esse processo de contagem de séculos, deixe aqui nos comentários para mim. Então, curta o vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, mesmo de outras escolas. E eu vou deixar como tela final o vídeo que fala sobre a divisão da história em períodos. Assim, vocês já ficam, né, com o estudo completo. Então, a contagem de séculos e a divisão da história em períodos, tá bom? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui e até mais. Um beijo a todos e tchau!